Olá, está no ar mais um episódio do Se Liga na UFG. Hoje nós vamos falar de memória. Você sabe, por exemplo, o que é patrimônio material e imaterial? Sabe qual é a importância de projetos e pesquisas que contribuem para a preservação da memória de nossa sociedade? Se você tem interesse nesse assunto, fique com a gente. O programa está apenas começando. E olha só, este ano, pesquisadores da UFG e da UNB lançaram um livro sobre Toadas de Santos Reis, uma festa popular aqui em nossa região. Além de textos e fotos, 2 CDs acompanham a obra. Confira. Olá, meu nome é Sebastião Rios, nós estamos aqui no prédio da Faculdade de Ciências Sociais da UFG. Eu vou apresentar para vocês o livro Toadas de Santos Reis em Umas, Goiás. Esse livro, Toadas de Santos Reis em Umas, Goiás, ele tem um subtítulo que é Tradição, Circulação e Criação Individual. E ele junta o lado do pesquisador e extensionista também com o lado do folião. Então eu ia para as folias de Reis em Umas, entrevistava as pessoas, conversava nas horas de intervalo, mas também participava da folia. Normalmente, numa região, você tem uma toada de Santos Reis, às vezes 2, e a gente tinha chegado a um número aproximado de umas 25 toadas de reis diferentes em Umas. Então ele é um trabalho que registra essa diversidade de toadas. A gente partiu desse número de 25, mas na verdade registramos 40 toadas diferentes e o que é mais interessante, 16 dessas toadas têm autoria conhecida. Esse é um livro um pouco diferente, porque ele ao mesmo tempo que é um livro, ele tem uma exposição de fotografias, ele tem um CD com os cantos da folia e mais um CD de mostra das toadas, além da transcrição musical em partitura dos cantos da Folia de Reis. É uma parceria que envolve muita gente de dentro da universidade e de fora, como é próprio e típico do trabalho de extensão. É uma tradição que ela ficou um pouco distante da cidade moderna, das grandes metrópoles. É uma tradição mais cultivada em cidades do interior, às vezes na periferia das cidades grandes, né? Então é uma forma também da gente pensar que o patrimônio não é só as grandes construções, as grandes igrejas, os grandes palácios, né? A gente tem um conhecimento, uma sabedoria do povo que se expressa em várias formas. Uma delas é a Folia de Reis, talvez seja uma das maiores tradições populares do Brasil, porque está no estado de Goiás, do Rio de Janeiro, Minas Gerais, São Paulo, Bahia, Mato Grosso, né, estados do Nordeste. Então isso tem também uma importância na coisa da democratização da cultura. Que o sentido da extensão não é só a universidade ir para essas comunidades, é reconhecer que tem um outro conhecimento que não é da academia, que não é o científico, mas que tem o seu valor e que ele precisa vir aqui para dentro também. E para falar sobre memória e preservação do nosso patrimônio material e imaterial, o Se Liga na UFG recebe a historiadora e pesquisadora Daniele do Carmo. Olá, Daniele, seja bem-vinda ao Se Liga. Olá, obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui falando com vocês. Bom, para a gente começar então, explica para a gente o que é o patrimônio material e imaterial, Daniele. Bem, o patrimônio material é aquele patrimônio que a gente vê quando a gente está andando na rua, né? Que é um prédio histórico. Geralmente a gente vê que é um patrimônio porque alguma instituição falou que é, no caso do IPHAN, que são as instituições responsáveis, né, por selecionar e dizer o que é patrimônio, mas a gente também encontra o patrimônio de uma forma mais informal, como as pequenas casas dos primeiros construtores de Goiânia, né, e outros objetos. Então o patrimônio material, ele é vinculado a objetos, ele tem um significado, mas ele é material. O patrimônio material já são as festas, já são as manifestações religiosas, que têm suas materialidades, mas ele não está vinculado somente ao material, a toda uma dimensão intangível de saberes, de conhecimentos que muitas vezes não estão materializados. Então, cada patrimônio ele tem formas diferentes de preservar e de tentar conservar e
para transmissão futuramente. Certo. Então, por exemplo, nesse VT que nós acabamos de assistir, as cantigas, né, as toadas de Santos Reis, a música, ela é um patrimônio imaterial. Ela é um patrimônio imaterial. Imaterial. A gente pode considerar também um patrimônio material, um sítio arqueológico, por exemplo, alguma coisa que está na natureza? Sim, um patrimônio imaterial? Não, perdão, material. Material também. Tanto o material, porque há materialidade, mas há muito maior, quando a gente fala de uma paisagem, é a imaterialidade da paisagem, que geralmente é aquilo que o homem dá significado para ela, né? Então, às vezes a gente não tem como preservar uma paisagem da mesma forma que a gente preserva um prédio, mas tem como a gente tentar protegê-lo e preservar, no caso, o patrimônio ambiental, né? Sim. Que é uma outra questão muito importante para a gente quando fala até de memória, né, social. Certo. E qual é a importância, Daniele, da preservação desse patrimônio e dessa memória da sociedade? Bom, a nossa sociedade é fundada em valores, né? Nós vivemos todo dia, temos nossa rotina, nosso trabalho, e tudo isso chega um momento que a gente tem necessidade de explicar, principalmente nos momentos que as mudanças são muito rápidas, né? Então, a preservação desses objetos, dessas manifestações, é uma forma da gente entender como os nossos antepassados viviam, como tem muita coisa do passado no presente e se a gente quer conservar isso para o futuro, se são valores, se são rituais que nos representam e que a gente quer que nossos futuros descendentes possam ter um olhar sobre isso e ter suas próprias conclusões. Isso ajuda a gente a entender quem nós somos. Quem nós somos. Ok. A gente já continua essa conversa, Daniele. O Se Liga vai agora para um intervalo, mas é rápido. Daqui a pouco nós estamos de volta. Se Liga na UFG está de volta com a historiadora e pesquisadora Daniele do Carmo. O assunto de hoje é memória e preservação de nosso patrimônio material e imaterial. Daniele, qual é a situação de Goiás em relação à preservação desse nosso patrimônio material e imaterial e também da nossa memória? Bom, eu acredito que a situação de Goiás ela é semelhante aos os outros estados, né, da federação, uma vez que quando a gente fala de preservação, tanto do patrimônio material quanto do patrimônio imaterial, a gente exige mão de obra especializada, a gente exige recursos, né? Então, no momento que a gente está vivendo, onde a gente encontra a escassez desses recursos, eu acredito que a gente está passando por iniciativas isoladas que tentam conservar e proteger esse patrimônio, mas encontram-se um pouco carentes de apoio, né? Há até, inclusive, iniciativas da sociedade civil, utilizando o Facebook para tentar ver se consegue catalogar e fazer isso por conta própria, e também as próprias instituições já estão digitalizando o seu acervo, pensando que isso é uma possibilidade de democratização maior desse acervo, que muitas vezes fica fechado, né? A pessoa tem que ir lá e não tem um acesso fácil. Certo, a partir então dessa digitalização ela torna mais acessível esse conteúdo. Sim, porque ele sai do local e se a gente tem uma plataforma ou uma forma de disseminar em rede, você está dando esse acesso para um maior número possível de pessoas, porque ela não precisa mais se deslocar para ir até o museu ou ir até o arquivo, né? Porque às vezes é interessante você ir, né? É uma experiência importante. Mas às vezes eu moro no interior, às vezes eu moro em outro estado e quero pesquisar, tenho curiosidade e não consigo ir até lá. Então essa iniciativa de acervos em rede, ela é interessante nesse cenário. Legal. A gente já continua falando um pouco mais sobre isso, porque agora nós vamos conhecer a exposição Entre Saberes, do Céu ao Solo. O projeto tem como objetivo estimular a reflexão sobre questões relativas à história da evolução humana e a sua relação com a produção do conhecimento científico. Olá, tudo bem? Eu sou Cleomar Rocha, o coordenador do Media Lab e o coordenador do Comitê Curatorial da exposição Entre Saberes, do Céu ao Solo, e nós estamos aqui no espaço expositivo do Media Lab, o nosso laboratório de pesquisa, desenvolvimento e inovação em mídias interativas, e a partir de agora eu apresento a vocês a exposição Entre Saberes, do Céu ao Solo, que inaugura as atividades do Museu de Ciências da UFG. A exposição Entre Saberes, ela é uma primeira exposição do Museu de Ciências da UFG. Aqui nós temos expostos
trabalhos de vários núcleos museológicos, são 9 dos 16 núcleos que apresentam peças aqui pra gente, e a exposição diz de uma articulação entre esses núcleos museológicos para que a gente possa apresentar o trabalho em conjunto. As peças que estão expostas aqui nessa exposição, elas não esgotam o conhecimento nas próprias peças. Antes, elas indicam um início para nós extrapolarmos em nossos conhecimentos, na perspectiva de que solos, animais, humanos, arte, cultura, engenharia apresentam alguns desses objetos. Nós partimos desses elementos e estruturamos conhecimentos também a partir disso. Entre Saberes do Céu ao Solo indica não uma exposição que se encerra em si, mas indica o início de uma grande jornada, que é a jornada do conhecimento, que é a jornada de uma vida inteira de uma instituição de ensino superior, como é a Universidade Federal de Goiás. Nesse sentido, a exposição, que retrata um pouco do ideal do Museu de Ciências, indica dar vez e voz às ações da universidade como um todo, como áreas das ciências, como as articulações entre os conhecimentos. Bom, Daniele, você trabalhou com o professor Cleomar Rocha num projeto chamado Observatório da Economia Criativa em Goiás, né? O que vocês descobriram nessa pesquisa em relação à memória e a patrimônio? Bom, era uma pesquisa que tinha um caráter econômico, que a gente queria entender qual a dimensão econômica, né, do patrimônio, né, tanto da sua manifestação material quanto imaterial, e também a gente fez isso em mais 17 setores, como artes visuais, né, tipo, outras também manifestações culturais que têm essa dimensão econômica. Em relação ao patrimônio, a gente percebeu uma coisa interessante, que por mais que ele não tenha um impacto direto na economia, ele tem um impacto indireto. As festas geram movimentação econômica, os museus, né, geram movimentação econômica em determinadas partes, as nossas cidades históricas também, né. Então a gente viu que o grande papel das manifestações, né, e do patrimônio é o impacto indireto na economia e que ele tem seu valor por isso. Certo. E você agora trabalha com o professor Dalton Martins, né, em um novo projeto que é o Tainacan. Talvez a gente vai até resgatar o que a gente comentou antes. Eu queria que você explicasse para a gente como que funciona essa plataforma e como é esse projeto. Já faz um ano que eu venho trabalhando com o professor Dalton nesse projeto, né? Esse projeto tem uma equipe enorme de desenvolvedores e pesquisadores, que a intenção, estamos desenvolvendo, já estamos na fase de protótipo, já aplicando em alguns museus, uma ferramenta, uma solução tecnológica para a gestão de acervos, catalogação e a possível colocar esses acervos em rede, né? O próprio Museu de Ciência tem muitas unidades hoje museológicas, já catalogadas no Tainacan, e a gente está trabalhando com o IBRAM, alguns museus do IBRAM também vão adotar. Então é uma forma fácil de a gente conseguir colocar pegar os registros desses acervos, colocar as imagens, documentos vinculados a eles, a história desses objetos e dessas manifestações, seja em formato de vídeo, ou imagem, ou texto. É uma plataforma intuitiva, fácil de mexer, e ela tem possibilidade de compartilhamento nas redes sociais, que hoje é um grande cenário, né, da produção nova, cultural que a gente tem, e por que não associar as coisas, né, tipo, os museus trabalharem em conjunto, né, com a sociedade por meio das redes sociais para a gente disseminar o nosso bem, que muitas vezes se encontra fechado no acervo, no arquivo. Só para eu entender, nesse primeiro momento, essa plataforma ela está servindo para fazer essa organização e catalogação, ou ela já está disponível para acesso do público em geral? Alguns projetos, a gente já tem o resultado final deles, né? Tem a Afrodigital. Só digitar no Google, procurar Tainacan, Afrodigital, a gente vai encontrar já vários projetos que tinham intuito de
catalogar alguns bens culturais em relação à cultura negra no país. Eles utilizaram o Tainacan como um repositório das pesquisas. Em vez de ficar tudo em HDs separados, a gente coloca tudo nas categorias certinhas, Sim. que é uma forma da gente sistematizar o conhecimento produzido e não ficar no HD de um pesquisador ou no HD de uma instituição, né? Legal. Bacana. A gente já continua novamente essa conversa, porque nós vamos para um outro intervalo, mas voltamos em instante. Fique com a gente. Se Liga na UFG está de volta com a historiadora Daniele do Carmo. O assunto de hoje é memória e preservação do nosso patrimônio material e imaterial. Bom, Daniele, o que falta ser feito em Goiás no que diz respeito à memória e ao patrimônio? Eu acredito que a gente precisa de um investimento maior, né, por parte do Estado, um olhar mais carinhoso em relação a essas questões, né, que no próprio BEC a gente viu que o patrimônio é importante para fomentar, né, a economia da sua própria maneira, de forma indireta, e também a gente entende que tem um papel muito fundamental na educação e na própria identificação da sociedade mesmo, né, do que ela já foi, o que ela representa. Então eu acredito que falta ainda as parcerias, a sociedade civil entrar mais, comunicar melhor com os museus, além dos recursos, né? Porque eu acho que a preservação ela não é só uma obrigação do Estado, ela é uma obrigação dos proprietários desse bem, que seria a gente. Sim, a gente fala muito sobre a restauração das fachadas dos prédios históricos no centro da cidade de Goiânia, né? Quando você fala em parceria, seria isso, seria o dono desse estabelecimento, junto com o Estado, assumir esse compromisso de restaurar, de tirar aquelas fachadas comerciais. Isso também é uma das possibilidades, né? A gente valorizar o que a gente já tem, ou seja, não destruir o patrimônio que a gente reconhece como importante pra gente, os bens importantes, e também torná-los úteis, né? Pra gente poder conservar também pelo meio da utilização. Então eu acredito que a iniciativa privada, a sociedade civil, tanto em relação aos edifícios quanto às manifestações, né, imateriais, acredito que se todo mundo tivesse um olhar mais atento a isso e a importância disso, a gente estaria num cenário melhor. Mas eu acredito que as coisas estão caminhando. Certo. Então, você diz que acredita que as coisas estão caminhando, pensando aí num futuro a médio e longo prazo, o que você vislumbra em Goiás em relação a essa questão de memória e patrimônio? Eu acredito que a produção dessa memória e a construção dessa memória, que é a seleção, conservação e a disseminação, eu acredito que a tendência é que a gente vá migrar para as mídias digitais, né? Então, eu acredito que em breve a gente vai ver muitas iniciativas dos museus, colocando seus acervos em rede. O próprio Tainacan, ele busca isso e está dando esse suporte. Inclusive, se tem algum museu que se interessa, alguém que tem um acervo, algum arquivo que acha interessante, para ver se a nossa plataforma ajuda, a gente está inteiramente à disposição. É só procurar por mim ou pelo professor Dalton no Media Lab da UFG, que a gente vai auxiliar nesse processo. Ok. Daniele do Carmo, muito obrigado por sua participação aqui no Se Liga conosco. Muito obrigada, eu agradeço o convite, estamos à disposição. Tá certo. Antes de você ir embora, Daniele, eu quero convidar você para assistir conosco aqui o Vida no Campus. Hoje nós vamos conhecer a história da Isabelle Amorim, que é uma estudante do Rio de Janeiro que quis estudar na UFG e trouxe a mãe junto para Goiânia. Oi, meu nome é Isabelle Amorim, eu sou estudante de Ciências Sociais com habilitação em Políticas Públicas e hoje eu vou te contar a minha história. Bom, uns 5 anos atrás, mais ou menos, a minha mãe recebeu uma proposta de trabalhar aqui porque ela vinha muito aqui, porque ela prestava serviços para cá. Esse foi o meu primeiro contato com a UFG, porque ela vinha muito para cá, então ela fez grandes amizades aqui e ela sempre falava diariamente sobre a UFG. Então, passou os 5 anos, calhou da gente não vir para cá. No começo foi uma vontade minha, eu falei assim, mãe, a gente tem que ir. Mas acabou que a gente não veio, 5 anos se passaram, daí ano passado, em 2016, que eu entrei no meu último ano do ensino médio, eu tive a escolha, minha mãe deixou eu escolher para onde eu prestaria meu Enem.
E a minha primeira escolha, sem minha mãe saber, foi pra cá. Quando bateu meia-noite, que não podia mais trocar, minha mãe perguntou: filha, pra onde você botou sua primeira opção? Aqui pro Rio? Eu falei assim: não, mãe, botei lá pra Goiânia. Então, eu costumo falar que eu escolhi o UFG, mas eu acho que a UFG me escolheu, dada toda a história que eu tinha, que a minha mãe teve, na verdade, com a UFG desde sempre, desde muito tempo atrás. Ano que vem eu pretendo me encher de coisas na faculdade, porque eu gosto muito daqui, então eu pretendo passar bastante tempo aqui, mais do que eu já passo. Que esse ano eu só venho a partir da noite, geralmente à tarde, para estudar, mas ano que vem eu quero fazer parte de algum curso de extensão, projeto de pesquisa, com certeza. Bom, tem uma amiga minha que fala que quando eu falo da UFG, ela nunca viu alguém falar assim: eu gosto muito daqui, é um lugar que me faz bem e que eu me sinto muito em casa. No começo foi difícil, até porque eu não tinha contato com ninguém, eu não falava com ninguém, mas agora que eu fiz amigos é um universo totalmente diferente, que eu gosto. Ela disse também que nunca viu ninguém falar com tanto amor de uma universidade assim, e é assim, eu gosto muito da UFG. O Se Liga na UFG vai ficando por aqui, mas você pode continuar ligado na programação da TV UFG. Ainda hoje vai rolar muita coisa boa por aqui, viu? Aproveite também para acessar o nosso site e as nossas redes sociais. Até o próximo episódio. Tchau!